Abrimos a edição de hoje para falar sobre uma técnica de cultivo que vem chamando a atenção dos pesquisadores: a muvuca. São muitos os benefícios desse tipo de manejo, como, por exemplo, o baixo custo e a preservação ambiental. Veja mais na reportagem da Silvia Arantes. O nome pode soar estranho, já que muvuca remete à confusão. Mas o termo surgiu para explicar a técnica que mistura sementes de espécies nativas. Por trás dela, há muito cálculo e pesquisa. A muvuca tem inspiração no manejo indígena e reduz o custo do plantio das árvores. A técnica da muvuca é uma técnica muito tradicional, utilizada por comunidades tradicionais, por indígenas, e ela nada mais é do que uma mistura de várias sementes, Então você pega sementes de diferentes ciclos, de tempos diferentes de crescimento, mistura essas sementes e usa no plantio. A principal vantagem da muvuca é a economia, já que a semente requer menos manutenção do que a muda. A mistura de sementes agrícolas e florestais compõe a muvuca, ou seja, segue a lógica da sucessão florestal. Com essa técnica, é possível colocar o dobro ou até 10 vezes mais árvores por hectare, e com metade do custo do que seria um plantio com mudas. A técnica da muvuca ela é muito mais econômica porque no espaço que você está produzindo mudas, você poderia acondicionar muito mais sementes e além disso esse trabalho que você tem de furar o local, fazer o berço para colocar a muda, de cuidar dessa muda depois, esse custo é muito maior do que você simplesmente colocar várias sementes ali que têm genéticas diferentes, e que vão se desenvolver naquele local. A gente diz que a planta que se desenvolve no local, que as raízes já vão crescendo naquele local, é muito mais saudável, ela se desenvolve muito mais rápido. Para plantar e ter sucesso na restauração da área a longo prazo, é preciso integrar espécies de ciclo curto, médio e longo. A alta densidade de árvores jovens e adubos verdes favorece a interação entre micro-organismos presentes nas raízes das diferentes espécies e complementam suas necessidades nutricionais, contribuindo para a vida e fertilidade do solo. As espécies vão crescendo ali e como tem muitas sementes, mesmo que algumas sejam atacadas, outras vão ficar. Então o cuidado é menor, mas precisa de fazer irrigação, normalmente igual às outras, igual plantio por mudas. E também fazer o controle para que algumas outras espécies, por exemplo, o capim, não cresça em cima daquelas espécies que você tem interesse. A irrigação deve ser leve e frequente de forma que o solo fique sempre umedecido. De acordo com a bióloga, no período das chuvas, é uma boa época para semear, assim as plantas crescem bastante nos primeiros meses e serão mais capazes de suportar a estação seca. O manejo é essencial na muvuca, por isso é bom ter meios para controlar o ataque de formigas ou insetos. A gente pode ter aí um ataque de alguns insetos também, desses organismos que estão trabalhando no solo, mas e as sementes também podem ser predadas. Isso é algo que acontece sim, principalmente em áreas degradadas. Mas é bem isso, se você tem muito mais sementes, você tem uma chance maior de que o seu plantio se desenvolva com sucesso. Outro detalhe para quem quer utilizar a muvuca é o preço das sementes, que é menor e a sobrevivência é maior do que as mudas. Se você procurar, existem comunidades que fazem essas coletas de sementes nativas, e você pode consorciar as sementes nativas com as suas sementes de interesse. Então, se eu quero plantar milho, abóbora, feijão, eu posso consorciar ali também, não tem problema nenhum. E é muito mais barato você comprar 1 quilo de semente do que você comprar o equivalente de mudas daquele local, que caberia naquele 1 quilo de sementes. Segundo a bióloga, além de recuperar as áreas degradadas, a muvuca pode ser usada em qualquer lugar. O que vai mudar é na hora de escolher adequadamente as espécies de sementes que vão ser plantadas. A gente usa em praças para plantar árvores do cerrado. Então a gente seleciona algumas espécies que são adequadas para a praça de árvores do cerrado e a gente faz uma pequena muvuca ali. Eu posso usar também no meu quintal, desde que eu selecione espécies mais adequadas para isso. Eu não vou colocar uma espécie gigantesca se o meu quintal é pequeno. E se eu tenho uma área muito maior, eu posso já usar e colocar espécies que vão ser florestais, que vão durar 200 anos, Então, essa técnica ela pode ser usada em qualquer escala, depende da escolha das espécies. Agora que a gente conhece um pouco sobre a técnica da muvuca, chegou a vez de aprender como usar. É bom ficar atento às dicas da bióloga.
A princípio, a gente precisa buscar sementes variadas. Aqui no caso, a gente tem algumas sementes de feijão, milhos, temos mamona, feijão de porco, espécies de crescimento um pouco mais rápido e arbóreas como a embaúba, sucupira, guatambu e jatobá. Temos também aqui ipê, girassol, que é uma espécie de ciclo bem curto, e essa trepadeira chamada corda de viola, que é uma espécie que também é uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, e ela tem um ciclo bem curto, então ela traz nutrientes para o solo. A gente tem aqui também substrato e adubo, que pode ser tanto cama de frango, esterco e também biofertilizante. Qualquer um desses são bem-vindos. Próximo passo é misturar as sementes. Gosto de colocar também o feijão de porco, que é uma espécie que traz muito nutriente para o solo e ele também ajuda a formar uma estufa para aquelas espécies que são um pouco mais exigentes. A bióloga vai misturar as espécies arbóreas. São espécies nativas com potencial para o uso em programas de restauração florestal. A escolha da semente é de acordo com o seu objetivo. Então, se o meu objetivo é ter uma floresta grande, eu vou colocar espécies mais florestais, mas eu também preciso das espécies de ciclo curto. Agora, no meu quintal, por exemplo, eu não quero uma mangueira, porque ela vai ocupar todo o meu quintal. Então, eu já vou escolher espécies que têm um tamanho menor. Aqui para o meu quintal, eu não colocaria, por exemplo, o jatobá, mas eu vou colocar aqui porque eu posso deixar ele crescer um pouco mais para gerar biomassa e cortar ele antes que ele atinja a idade adulta. Misturadas as sementes, é hora de juntar a muvuca aos substratos. Eu vou colocar um pouco de substrato ou areia. Também posso colocar um pouco de adubação. Caso você tenha, pode utilizar também um biofertilizante. Qual que é a grande importância, né, de misturar várias sementes? Quando eu planto tudo junto na muvuca, eu dou chance para que todas elas possam crescer e mais para frente eu possa selecionar aquela que tem a melhor genética. De acordo com a Natália, na técnica da muvuca, a vantagem é que uma semente não atrapalha o desenvolvimento da outra. Uma semente de jatobá, ela não vai cair numa área totalmente sem vegetação, uma área totalmente desmatada. Então ela precisa que tenha outras espécies que vão criar condições para que ela possa se desenvolver. Então o ideal é que essas espécies sejam acompanhadas de outras espécies que têm um ciclo um pouco mais curto, que se desenvolvem rápido, que formem uma sombra e um microclima para que essa espécie mais exigente possa se desenvolver. Muvuca pronta, chegou a hora de plantar. Aqui a bióloga explica as duas maneiras de fazer o plantio. Um que eu faço o berço, onde eu coloco essas sementes, e a outra maneira é eu fazer um plantio a lanço, que eu vou jogando essas sementes na área que já está previamente preparada para recebê-las. É bom ficar atento às dicas na hora de plantar as sementes. Nós temos o canteiro com cobertura de solo, então a gente afasta um pouco dessa cobertura e dá uma leve mexida no solo. Esse solo já estava previamente preparado, né? Então ele está bem solto já. E a gente faz um pequeno berço para colocar essas sementes. Coloco as sementes, eu não vou cobrir com uma grande parte do solo, eu vou colocar apenas um pouco de solo por cima. E vou colocar também um pouquinho, só um pouco de cobertura, para que elas não desidratem, mas de uma maneira que elas não fiquem também muito abafadas, que elas possam germinar aqui. Depois disso é só fazer irrigação e aguardar a germinação. A irrigação deve ser diária. Dependendo do lugar escolhido para plantar, é importante manter a umidade do solo. Geralmente as mudas sentem muito as condições do clima, a baixa fertilidade e compactação do solo. O que é diferente das sementes, que germinadas em um lugar definitivo, vão reproduzir plantas que podem se adaptar com mais facilidade a essas condições. Se eu colocasse uma outra muda, eu poderia colocar uma muda, por exemplo, já grande,
e colocar também uma semente. O que a gente tem visto é que a semente se desenvolve mais rápido e ela cresce mais do que as mudas, porque a muda precisa se readaptar àquele local, lançar novas raízes e se aclimatar. Então ela gasta um tempo nesse processo. A semente não, ela já vai lançando raízes já encaixadas ali naquele solo. Já que estamos falando de sustentabilidade, por aqui tudo é reaproveitado. Até mesmo o lixo doméstico é transformado em adubo orgânico. Aqui a gente aproveita o próprio material da cozinha, o resto de frutas, casca de ovo, casca de verduras, pó de café, para fazer a adubação. Então a gente já coloca aqui embaixo e cobre com aquela palha que precisa estar presente aqui sempre no solo. Então a compostagem aqui já é feita no próprio canteiro. A necessidade de recuperação de áreas degradadas aumenta a cada dia, já que atualmente vivenciamos os problemas de um modelo de produção que não respeita a natureza, tampouco o agricultor que dela vive. Segundo a bióloga, a muvuca é uma técnica que permite recuperar áreas destruídas com um menor custo. A gente precisa fazer a recuperação de várias áreas degradadas, né? No Brasil, a maior parte do Brasil, das áreas que estão desmatadas, são áreas que estão paradas. Elas não estão sendo utilizadas para nada. A gente precisa recuperar essas áreas. Como a gente vai recuperar se a gente não tem o dinheiro, se o produtor não tem o dinheiro para recuperar aquela área, né? Então a gente precisa lançar a mão dessas tecnologias que são mais acessíveis, que são mais baratas, para que a gente possa viabilizar isso. A muvuca é uma técnica que permite essa recuperação de áreas degradadas com um custo econômico muito menor. Então a gente tem um estudo, por exemplo, no oeste da Bahia, que a redução econômica foi de 75%. 75% de economia no uso da técnica da muvuca para recuperação de áreas degradadas.